a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, ou grande coisa, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te, e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Repita comigo: 7 vezes. Coloca isso aí na sua cabecinha, não esqueça. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificada. Amém? Podemos já sentar, cobrir a vossa cabeça. Vou estar fazendo também uma oração. Pai celestial, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo, Senhor. Nós não somos dignos da tua graça, da tua misericórdia, nós não somos merecedores, Pai. Mas a tua palavra diz que em Cristo Jesus foi levado todo pecado, toda transgressão, toda iniquidade, toda chaga, toda enfermidade, como foi relatado no profeta Isaías a partir do capítulo 53, que dele e por ele nós somos sarados. As nossas pisaduras foram saradas, as nossas enfermidades foram curadas, seja elas na alma, no espírito e também no corpo. Pai, aqui está o teu povo, a tua igreja, e aqui estou eu, Pai, vaso na tua presença, necessitado da tua graça, como os apóstolos necessitaram dos seus dias, porque nada sei fazer, nada sei dizer, nada sei expressar, senão aquilo que tem no meu coração. Mas não quero fazer, Pai, a minha vontade, mas a vontade do teu Espírito, que conhece cada coração e sonda cada alma aqui neste lugar. Por isso, Pai, toma este povo na tua mão, desde o maior até o pequenino, para que o teu nome seja glorificado. E no poderoso nome de Jesus, Pai, abre-nos a porta do céu para a pregação da tua palavra. Tudo isso eu te peço e eu te agradeço no poderoso nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Você tem a liberdade de dar glória a Deus. Você tem a liberdade de dar aleluia. Você tem a liberdade de dizer louvado seja o Senhor. Porque nós estamos aqui e a palavra de Deus vai dizer que tudo tem um tempo. Para todas as coisas há um tempo debaixo do céu. A Bíblia diz que há tempo de morrer. Olha que interessante, pastor. Tempo de matar, tempo de roubar, tempo de estar feliz, mas também tempo de prantear. E a palavra de Deus vai dizer que muitas das vezes na história de Israel, Deus usou os seus profetas para avisar o povo, apregoar um jejum favorável ao Senhor. E muitas das vezes nós pedimos, batemos na porta da graça e nada acontece. Nós não compreendemos por quê. E a palavra de Deus vai dizer que Naamã, o homem que era chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Muitas das vezes nós pensamos: Deus vai usar o pastor, Deus vai usar uma igreja daqui de lá. Não, por muitas vezes na história você vê o Deus que criou os céus e a terra chamando os gentios de seu servo. E Deus usando esse povo para trazer um tipo de cura, pastor, no meio do seu povo. E muitas das vezes não era a cura da carne, não era a cura do espírito, mas na alma.
Porque lá Isaías vai dizer que o povo glorificava com a boca, mas o seu coração estava longe. A Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Pastor de Carlos, eu tenho um projeto de composição do livro de Salmos, e um dia eu peguei um dos capítulos de Salmos, e eu falei no meu coração: Senhor, eu vou tentar fazer algo diferente. Ao invés de eu começar pelo primeiro versículo, eu vou unir um versículo no outro. E o Senhor disse para dor no meu coração, pastor de Carlos: não ouse tocar naquilo que meu servo fez a mim. Por muitas das vezes nós não recebemos, porque não temos temor, não temos reverência, não temos humilhação. A palavra de Deus vai dizer que a aprovação é oportuna, ela gera tristeza no coração, mas também existe um fruto muito poderoso. E Jesus disse que aquele que tem a sua fé, segundo o grão de mostarda, vai dizer, pastor, aquele monte, sai daqui e põe-te a rolar. Se você tiver uma fé desse tamanho, o Senhor Jesus, não são os apóstolos, garantiu e sairá de lá e se colocará em outro lugar. Eu tenho um grupo de amigos que nós dizemos assim: fé nós temos, nossa fé alcança, mas nós precisamos saber se é da vontade do Senhor. Por muitas das vezes nós passamos lutas, provações, enfermidades, pelejas, e nós nos questionamos: Senhor, mas eu te sirvo, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. A Bíblia diz que Paulo passou frio, fome, enfermidade, tristeza, cansaço, foi confeteado, mas não negou o santo evangelho de Deus. Muitas das vezes, qualquer coisinha que nos acontece, uma falta de dinheiro, uma falta de oportunidade, nós já queremos chutar o pau da barraca, porque nós não podemos ter palavra torta em nossa vida. Mas a Bíblia nos garante que o mesmo Jesus que estava no mar, dormindo enquanto a tempestade estava bramando contra os apóstolos, ainda sendo chamados discípulos, diz que Jesus acorda e diz: cessa de orar, fala-te ao vento. Como eu iniciei, há um tempo determinado para todas as coisas. Eu confesso que a minha intenção era dizer outras coisas, mas nós devemos dar lugar para o que Deus quer falar ao seu filho. Eu confesso que a minha vontade é trazer aqui uma palavra. Deus vai te curar, Deus vai te dar uma bênção. Mas nós precisamos nos dispor à vontade de Deus. Para isso nos preparamos, oramos, buscamos o Senhor. Mas nós somos sempre um período de surpresa, porque a obra é de Deus, a palavra é de Deus, o pregador é apenas um vaso. Deus pode deixar que Ele usar para usar uma criança, talvez de uma maneira ainda mais excelente, na verdade, porque Deus faz o que Ele quer. Ele não tem que dar satisfação a nós. E o texto vai dizer que esse homem é um homem grande, um homem muito conhecido. E também o texto diz que numa certa guerra ele pegou uma serva. E a palavra de Deus vai dizer que essa serva era do povo de Israel. E ela veio dizer que esse seu senhor estava com uma lepra. E nós conhecemos e sabemos que essa doença na época era uma doença que ia te dar uma má fama. Você ia ser uma pessoa excluída de todos os outros. Mas pela primeira vez na história, nós vemos uma lepra sobre um homem que era grande no exército de um rei da Síria. Era um homem respeitoso, um homem muito valoroso. Mas quando o servo de Deus, impelido pelo seu espírito profeta, Eliseu, que recebeu o ministério como continuação do profeta Elias, que foi tirado, separado numa carruagem de fogo, levado sobre a nuvem. E particularmente, pastor, eu acredito que ele será uma das testemunhas, porque a palavra de Deus diz que ao homem está fadado morrer uma vez. Esse homem não morreu.
testemunha de toda a criação, porque ele viu o Rei da Glória. Assim como eu também creio que Enoque, que foi tirado e tomado por Deus, pode ser uma das testemunhas. Eu creio piamente. Pode ser Moisés, sim, mas Moisés provou a morte. Alguém que provou a morte não vai poder testificar da ressurreição. Então a palavra de Deus tem pérolas muito preciosas. O texto vai dizer que Elias deu ordem: vai e mergulha-te 7 vezes no Rio Jordão. E ele questiona que existem rios mais limpos, rios que provavelmente, pastor, era muito mais comum ver pessoas pegando água de lá, se banhando, mas o Rio Jordão não. A Bíblia vai dizer lá nos Evangelhos que o Rio Jordão é um rio sujo, mas mesmo assim aprove o coração de Deus mais uma vez na história operar um milagre da improbabilidade. E eu fico a pensar, pastor, como pode o Deus que tem tanto zelo pelo seu povo de Israel olhar para um homem que é grandioso, que é conhecido, que é famoso e respeitado, com uma lepra, e mesmo esse homem se indignando, Deus não precisa que aconteça, ele já sabe que vai acontecer. Aprove o coração de Deus, fazendo o improvável com uma pessoa improvável. Porque já no meio do seu povo a apostasia era muito grande. Nós conhecemos o que aconteceu com Elias, o homem perseguido por fazer a vontade de Deus, no meio da casa de Deus, no meio do povo de Deus. Hoje nós vemos que a nossa luta não é mais contra aqueles que não são crentes. Muitas das vezes, pastor, a nossa luta é com o nosso próprio irmão, mas nós temos que lembrar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, os potestades, tronos, virtudes, hostes dominadores. Então esse homem, imagino eu, na sua indignação, no seu cargo, provavelmente tinha uma roupa de príncipe, tinha sua fama. Pensa ele: uai, como diz em Minas Gerais, uai, tem tantos rios mais limpos, tantos rios mais preciosos, por que esse não aqueles? E aí Deus toma a boca de uma pessoa e diz, no versículo 12: não são porventura Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Imagina como era limpo esse rio, talvez como as águas do Nordeste. Não sei se os irmãos viram que as águas do nosso país, das praias do Nordeste, é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Quem vê não diz que é no Brasil, e pessoas saem de vários cantos do mundo para ir. Eu imagino o rio dessa forma. Aí Deus pega o rio Tietê de São Paulo, fala para o homem que se ele mergulhar 7 vezes, eu curo ele. E aí o homem se indigna. Como muitas das vezes nós somos assim: se não mais isso, por que não aquilo? Meu irmão, ouve a voz de Deus e obedece. Vê lá o povo no meio do deserto, cativeiro, o povo no meio do povo do Egito. Quando o homem de Deus bradou no coração de Moisés, Moisés obedeceu e prosperou. A luta veio, amado. Obedecer não é sinal de tudo ir bem. Obedecer é sinal de que tudo dará certo no final. Nós queremos achar o nosso jeitinho, nós queremos achar a nossa maneira. Então chegaram-se a eles, e seus servos lhe falaram e disseram: meu pai, o seu profeta te dissera alguma coisa grande?
porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás puro. Olha o Senhor muito puro. Um bebezinho que acaba de nascer, ele já nasce sujo, mas o médico vai lá e limpa ele. E nós sabemos e vemos que Deus que colhe aquela criança é uma criança que recebe a graça e que direto para o céu. Eu costumo dizer que ela já vem com visto para voltar. Conheço um casal de irmãos que o Senhor trabalhou durante 9 meses sobre o lar deles. Foi o tempo de gerar a criança. Mas quando a criança veio, ela veio morta. E você precisa entender, pastor e pastor, a alegria desses irmãos de servir a Deus. Fizeram como Jó, o Senhor me deu, o Senhor me deu. Irmãos, tem algum lugar do céu no ar? Não há. Precisamos da água dessa terra e do pão. Mas o Senhor tem uma água para nos dar. Ele disse: aquele que veio nascerá em si, que salta para a vida eterna. Dele flui águas vivas. Esse casal de jovens, é um menino muito usado por Deus. Mas é interessante, pastor, que depois que o Senhor mandou sua filha, Deus passou já 2 vezes mais. E aí chegou a esposa dele brincando com utilidade, como o João que ele estava no mestre. Eu falei: Nicole, o que tem acontecido contigo? Eu nunca vi alguém que perdeu o filho está alegre, meu Deus. Mas eu falei: eu conheço pessoas que têm 50 anos e perderam os filhos na presença de Deus e disseram que iam parar de servir a Deus. Ela, irmão, isso é a graça de Deus. Eu falei: de verdade, não serve, porque esse valor que vai cuidar de pessoas. E por isso o Senhor tem me permitido passar essas coisas. Então, muitas das coisas que acontecem em nossa vida é muito difícil. Muito mais para mim, eu confesso, pastor, pregar essa palavra. Não queria trazê-la. Tinha outros textos. Eu até procurei. Dei uma relutada. Você vai mudar e vai entender que eu quero que você fale o que tem que ser. E eu mudei. Foi em Mateus 7. Foi em Marcos 5. Quando eu fui ver, eu havia me caído de novo no mesmo capítulo de Deus. Então nós devemos fazer a vontade de Deus. Uma palavra simples, poderosa. Eu quero ser rápido, breve e objetivo. Por que Deus escolhe aquele homem e não o seu povo? Para que Deus gere testemunho no coração de alguém. Muitas das vezes você passa muita necessidade. Ontem já estávamos falando sobre isso, né, pastor? Por causa de uma alma, às vezes, meu pastor, nós passamos fome, sede, frio, traições e abandono. Mas Pedro disse: a mim importa fazer a vontade de Deus e não dos homens. O texto original vai dizer: o Senhor é o meu pastor e em nada terei falta. Mas pastor, qual crente que nunca passou uma tristeza, nunca passou fome ou desejo de algo? Qual cristão que nunca passou o sentimento do abandono, de se sentir traído e rejeitado, até pelos seus? Eu duvido dizer que existe um crente assim. Tudo isso é para que a fé em nós seja uma fé firme no Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou no 3º dia. E eu creio pela pregação da palavra, pastor, que no nosso meio e entre nós Ele está, no seu trono de glória. E Ele faz o que quiser. Se quiser curar, Ele cura. Se quiser dar profecia, Ele usa.
Se quiser dar revelação, ele usa. Mas também, se ele quiser apenas falar pela palavra, nós temos que aceitar. Pastora, quando eu vi esse menino, o Senhor bradou no meu coração. Eis aí uma criança que eu escolhi como um profeta Samuel. Olha que honra, pastor. Quando eu olhei para esse menino, eu falei, meu Deus, eu senti um calor aqui muito grande. Eu não ia falar isso, eu relutei, mas não dá. Você luta com quem errou, você luta com quem fez o vaso. Moderar o vaso para lutar com ele? Não, porque ele não tem pernas e braços. Ele é um vaso. Mãos, pernas e braços, nosso Senhor, que é todo poderoso. Então, quando eu vi esse menino, pastor, o Senhor abriu meu coração, aí uma criança que eu escolhi como profeta Samuel. Grande deve ser o cuidado pela alma dessa criança, pastor. Muito grande. Grande é a responsabilidade que o Senhor nosso Deus tem. Vocês devem cuidar dessa criança com muito zelo, muito carinho. Porque do mesmo jeito que Deus escreveu uma história, existe uma história que o inferno também escreveu para esta criança. E se não houver vigilância da parte da mãe e do pai e da mãe, infelizmente o Senhor permite algumas coisas. Mas eu creio. A vontade aqui não é colocar nele no coração de Deus, mas dizer o que Deus mandou. Eu creio que o Senhor vai dar graça, vai nos colocar espírito de sabedoria, de mansidão, de amor e fortaleza. Que dá para perceber que é meio energético, energia elétrica. Louvado seja Deus, irmão, porque é melhor assim do que uma cama de hospital. Eu costumo falar, irmãos, não é Deus. A gente caminhou um pouco de água e a gente viu tantas crianças em UTI, apesar da nossa comunidade. E toda vez que eu vejo o pai e a mãe reclamar, mas o meu filho é tão levado, eu falo isso. Quantas vezes eu quis orar com uma criança e o Senhor disse, eu preciso trabalhar no coração do pai e da mãe, porque não está fazendo o que eu quero. Então aprenda. A nossa falta de posicionamento faz os nossos e a nossa casa sofrer. Então nós precisamos, pastor, nos posicionar como guerreiros, como está escrito em Efésios, nos pegar a armadura de Deus, a capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé. Se Deus nos abrir os olhos, os amados irmãos, ao ver que cada um de nós temos uma fada, temos uma armadura dada de Deus para pelejar. Nós vimos que a igreja não tem feito a sua parte. Eu não falo propriamente a brasileira, mas a mundial. Mas eu vos garanto, irmãos, que a partir desse ano, Deus começa a sacudir a igreja brasileira. Deus começa a sacudir as cidades, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte. O Senhor vai levantar jovens, homens, mulheres e crianças, porque aqueles que receberam o cajado não estão mais apacentando. Fizeram como o profeta Elias, sentaram na cadeira de honra, e agora eles só querem comer e beber e dormir. E aí Deus escolhe meninos como Samuel. Deus separa meninos como Jeremias. Deus escolhe jovens como Eliseu, pastor. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas neste lugar. Eu tenho certeza, pastor, que apesar de poucas pessoas, eu senti uma graça maravilhosa, um grande amor, uma grande presença do Espírito Santo. Eu estava ali na minha oração, e ouvindo a voz do Senhor falar conosco. Eu falei, ô Senhor, eu gosto disso, de estar no meio do povo pequeno, Senhor.
O Senhor nos deu uma promessa, nós oferecemos ela. Mas hoje, eu quero estar no meio do povo que foi rejeitado, um pequenino, mas um povo que faz como mulher se humilha perante os pés do Mestre, para segurar o fluxo de sangue. Muitas das vezes nós não temos na carne, mas no Espírito. Outras vezes não temos na carne nem no Espírito, mas a nossa alma jorra sangue de noite, pelas feridas que nos fizeram, pelas adversidades da vida, pelo sofrimento do dia a dia, pela provação. Quando eu olhei aquele rapaz aqui, pastor, eu vi uma milícia de anjos que guarda aquele jovem ali. Existe um grande amor de Deus pela tua alma, amado. Muito amor de Deus. Eu arrisco dizer, com muito temor no meu coração, como o anjo desceu e disse para o profeta Daniel: homem muito amado, fica com essa palavra, meu irmão. O Senhor te ama muito e tem muito zelo por você. Não sei se tu és casado, se és solteiro, mas o Senhor guarda você e a sua família. Não sei se ainda tem pai, mãe, mas através de ti o Senhor vai guardar todos os filhos. Amém? Com essa promessa de Deus para nós. Louvado seja Deus. Amém, pastor? Eu falei que tinha algo da parte de Deus para entregar naquela outra vida, na sua vida. E o Senhor bradou no dia que eu conheci o pastor a palavra livramento. Eu falei: Senhor, meu Deus, falar sobre isso hoje. Você acredita, pastor, que uma vez eu fui falar para o irmão: Deus está te dando livramento. De Deus, eles vão da minha cara. Meu amado, a gente não brinca com as coisas do céu. Nós temos temor de Deus no nosso coração, porque a nossa mãe nos ensinou o caminho e sempre nos ensinou em toda a tua vida tudo que tu deve fazer para o Senhor, e tudo te sairá bem. Tudo bem que muitas das vezes não sai nada bem, né, pastor? Mesmo temendo a Deus, mas no final valeu a pena, pastor. No final a gente pode levantar e dizer: o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do alto. A minha saúde não é da terra, ela vem do céu. A minha vida não vem da terra, vem dos meus pais, mas do céu. Os livramentos não são dos homens, do dinheiro. Conheço muitas pessoas que têm dinheiro, mas não têm a alegria de ter Cristo no coração. Nós já tivemos uma boa quantia. O Senhor já nos honrou, pastor, como eu disse uma vez para o Senhor, mas nós vimos, como Salomão, tudo debaixo do céu da imagem. E não há coisa melhor, irmãos, que passar um pouquinho de tristeza, sofrimento. Mas naquele grande dia, pastor, houve muito bom, certo bom, orgulhoso até o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Jesus andava pela Cesareia, de Nazaré, pela Judéia, por Samaria, por Jerusalém. Uma coisa que me chama muita atenção, pastor de Carlos: na sua casa, no meio do seu povo, como foram os milagres. Mas nos lugares circunvizinhos, a graça de Deus se manifestou através do seu filho. Havia uma mulher que estava no poço e ela tinha os seus pecados, tinha os seus muitos maridos. O Senhor lhe pediu água de beber. Falou: vai chamar o teu esposo. Pensa ao nosso Senhor humilde e manso de coração, querendo uma conversa, querendo saber a necessidade. Muitas das vezes na nossa vida é assim, pastor. O Senhor conhece a nossa necessidade.
mas quer ouvir da nossa própria boca aquilo que nós precisamos. Uma vez eu aprendi com o Senhor que melhor é pedir do que se calar na tristeza. Muitas das vezes no cansaço não sai uma palavra, mas um dia o Senhor bradou no meu coração: todas as tuas lágrimas eu mando anjo para recolher. O Senhor enxugará nos nossos olhos toda lágrima. O Senhor fará em nós tudo que apraz a sua vontade. Às vezes o Senhor vai falar: estende a mão, segurado como o homem, tira a mão errada. Eu fico imaginando, pastor, um homem levantado na sinagoga, não sei se o senhor já viu, no meu culto na sinagoga, o rabino fica atrás de uma coluna e fica no meio da igreja, e o Senhor Jesus mandou ele estender a mão, como aquele que estava levando a palavra. E para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder nos céus e na terra, eu te digo, sempre, imagino eu que seja assim. Graças a Deus, o que é natural. Eu orava ao Senhor: Senhor, eu quero ver milagres ou em atos. Mas o Senhor disse: se tu quer ver milagres, faça como o teu povo. Busca-me de todo o teu coração e me acharás. Então tem coisas, irmãos, enfermidades, dificuldades na nossa vida, que nós passamos para aperfeiçoamento, para que alguém saiba quem é Deus. Eu acredito que tem muitas pessoas aqui, e falo isso com alegria, não indignados como Naamã, mas que agora entenderam que algumas coisas estão acontecendo em sua vida, para que alguém que está vendo veja o poder de Deus através da sua vida. Existem muitas pessoas ainda que não conhecem, pessoas que conhecem e não querem saber mais por causa do mau testemunho. Esse ano o Senhor me disse: não perca mais tempo com as imprudentes, vai atrás das virgens prudentes. Eis-me aqui, Senhor. Então, desde lá nós estamos de um lado para o outro. Como o Senhor disse, o homem espiritual vai e não sabe para onde vai, e vem e não sabe de onde vem. Amém? Essa é a palavra. Fique com essa palavra no seu coração. Medita na sua casa, porque o Espírito Santo pode falar aos nossos corações. O número 7 representa número de perfeição, o número de descanso, onde Deus trabalhou e cessou de trabalhar. E muitas das vezes nós vamos de lá para o outro. E o que Deus quer de nós? E seja comigo. Eu costumo falar, pastor, Deus Todo-Poderoso, ao invés de Ele usar todo o seu poder e a sua glória para se manifestar, Ele vai usar uma mesa e senta com pecadores. Que mistério é esse? Que amor é esse? Eu não sou digno, nós não somos. Não é, pastor? Vou até falar um negócio aqui muito engraçado. Eu estou deixando, estou deixando, porque nós não podemos cuidar. Paulo disse: para ganhar os fracos, para ganhar os touros, para ganhar os nestes. Pensa no homem que Deus serve de Deus, até demônios expulsam. Aí eu pensei comigo, os crentes, protestantes.
fica com essa palavra no seu coração. Se for sobre os seus pés, posso fazer uma oração, pastor? Está orando pelo povo, pela graça e misericórdia de Deus, no nome de Jesus. E no final eu queria que o pastor e a esposa se colocassem aqui na frente, pastor. Pastor, Pai, saúde, serviço, não precisa ser agora. Glória a Deus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu vou orar pela sua vida. Pai celestial, eis aí as almas que o Senhor conhece desde a fundação do mundo. Eu não tenho poder, eu não tenho glória, eu não tenho unção e autoridade. Tudo que eu tenho foi me dado. O Senhor nos fez uma promessa, que não só a mim, mas também no teu santo evangelho, que nos daria autoridade para curar os enfermos. Por isso, em nome de Jesus, a unção que está sobre mim agora começa a se espalhar sobre esse ambiente, Pai. Pela unção do teu Espírito que nos foi concedida desde o ventre da mãe, ativa agora no mundo espiritual, para que a saúde do teu Espírito que está em mim comece a se apoderar do teu corpo. Não por mim, Senhor, mas pelas tuas almas, pela tua igreja, pelo teu povo. Eu nada sei fazer, Senhor. Eu não tenho poder, mas tu és o mesmo Deus. Abre as janelas dos céus, envia os anjos para curar, Senhor. Abre as janelas dos céus e derrama o teu fogo no meio de nós. Nos ajuda, Senhor. Nestas terras estamos desenganados pela ciência, muitas das vezes, pela falta de dinheiro, de condições. Mas tu és Jeová Jireh, Deus que provê. Tu conheces cada coração, Pai, desde o altar até a porta da igreja. Por isso eu peço, Espírito Santo, toca agora e manifesta o teu poder, para que tu sejas glorificado, no nome de Jesus. Amém. Agora o pastor e a esposa, por gentileza, aqui na frente, vocês, em nome de Jesus, estendam as suas mãos, em nome de Jesus. Enquanto eu vejo o pastor e a pastora, glória a Deus, eu vejo uma aliança sobre vocês, uma aliança de ouro, com pedras preciosas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E o Senhor diz no meu coração: eis que este homem e esta mulher eu chamo como Abraão e Sara, pai de multidões, mãe de nações. Por isso a aliança que não foi feita com os pais, Senhor, confirma a tua aliança, Senhor. Confirma, Senhor, as tuas promessas. Renova, Senhor, as tuas promessas sobre este casal. Quanto choro, Senhor, quanta angústia, quanto cansaço, Senhor, quantas indagações, Senhor. Só o Senhor pode dar resposta, Pai. Só o Senhor pode dar provisão. O Senhor pode mandar da direita e da esquerda. Pai, então em nome de Jesus, confie nesta aliança com os teus servos. Dá para eles sabedoria para apacentar o seu povo. Sim, Senhor. Dá para ele entendimento na tua palavra. Derrama agora do alto dos céus a unção da tua palavra, como foi dado ao apóstolo Pedro, Senhor, que na sua pregação ganhou 3.000 almas. Enquanto eu vejo essa aliança, glória a Deus, eu vejo, pastor de Carlos, um vaso de unção, um vaso de autoridade, de revestimento, novas armaduras espirituais. E o Senhor diz: glória a Deus.
chamo como Abraão e Sara. Eis que vos dou filhos e muitas filhas. Eis que vos tenho dado um filho como o profeta Samuel. E eu me agradei do coração desta criança. Eu me agradei de colocar nesta criança o mesmo chamado, como um juiz e um profeta no meio do meu povo. Por isso eu vos aconselho. Glória a Deus. Cuidai desta criança com zelo, com muito zelo, como Maria e José cuidou do meu filho amado, aquele que enviei por vós nesta terra, e o ressuscitei ao terceiro dia pelo meu Espírito dentre os mortos. Pai, coloca sobre o teu servo agora um cajado de autoridade, como foi colocado o cajado nas mãos de Moisés. Revela para ele, Pai, os mistérios muito maiores do que o Senhor tem me revelado, da autoridade que a igreja perdeu e não mais conhece, da autoridade que foi dada a Daniel Beck, do Navim e muitos outros que andaram nesta terra, homens que oravam, que jejuavam, pediam sono, a fome, a sede para receber o teu poder. Confirma, Senhor, a tua unção sobre a vida deles, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para libertar os oprimidos. Eis que eu vos marquei neste encontro hoje, para vos dizer e vos lembrar que as minhas promessas, elas tardam, mas não falham. E eu cumprirei as promessas que vos tenho feito. Eu cumprirei para o louvor do meu nome. E vos digo, eu sou humilde e manso de coração. Quando eu olho em línguas aqui, pastor, eu vejo esse lugar cheio de anjos. Glória a Deus. Uma milícia de anjos para vos acompanhar no vosso ministério. E o Senhor diz: se fizeres como meu servo, o profeta Ezequiel, e mergulhar sobre as águas profundas que tem nos chamado, derramarei do meu poder, do meu Espírito sobre vós. E os sinais que acompanharam os meus servos, meus apóstolos, vos acompanharão, porque me agradei de vós. Vos escolhi dentre tantos, sondei a terra, mas não achei o que eu queria encontrar na minha alma para com os homens desta cidade. Uma cidade onde a bruxaria e a prostituição têm subido nas minhas narinas. E eu estou farto, assim diz o Senhor. Mas através de vós, eu vos envio como as minhas testemunhas. E se forem fiéis a mim, eu cumprirei todas estas palavras
já vos prometi. Mas também lhes digo: lutas, provações, traições, abandono, é onde vos perseguir em vosso ministério. Mas crede em mim. Crede em meu Filho. Crede no meu poder. Glória a Deus. Pastor de Carlos, como eu disse, quando eu me conheci, o Senhor abriu meu coração, uma palavra ali para mim. Não vou dizer que foi Deus, mas é um sentimento do homem, a minha alma. Esse livramento é um livramento de enfermidades, a qual o inimigo queria colocar para parar o ministério. Mas a maior investida é contra a tua fé, meu Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um script do inferno contra tu e a tua família. Mas existe uma promessa daquele que criou os céus e a terra e não volta atrás da sua palavra, e que nos chama como Abraão e Sara, como pais espirituais. É como se eu visse o Senhor, pastor, como um velho ancião já de idade, e a senhora, sua esposa, digníssima, como uma senhora de idade, mulher madura, sábia, que edifica o seu lar. E na visão do Espírito, é como se eu visse o pastor agora com uma armadura de ouro, pelejando contra muitos principados e potestades, as hostes dominadoras desta cidade, armando um plano contra ti e a tua família. Mas à mesma medida que eu vi você levantar o braço com a espada, na visão eu vejo uma grande luz descendo sobre esta espada. Eu perguntei: Senhor, o que é isto? O Senhor disse que é a luz da palavra. Mas também quando eu olhei o Senhor, eu vi Ezequiel, homem que tem sede de conhecer os mistérios de Deus. Como eu disse ao pastor, temos um grupo de irmãos, e nesse grupo muitos mistérios acontecem. Se você fizer hoje no meio do povo, é capaz de ter um blasfêmio contra os filhos. Mas a palavra de Deus diz que o povo perece porque não conhece o poder de Deus. A Bíblia diz que os apóstolos e os seus trapos curavam os enfermos, a sua sombra. É isso que está guardado para a igreja em todos os tempos da história. Mas por que a igreja não recebe, pastor? Porque a igreja não compreendeu que deve ser um só desejo, uma só intenção, um só amor, uma só fé. Existem algumas coisas no mundo espiritual, pastor, que nós não vemos.
E é muito difícil expressar. É muito difícil falar sobre isso. Então, algumas coisas eu vou guardar para mim, continuar forçando. Amém? E se o Senhor Deus permitir, não foi isso mesmo, eu vou falar para o pastor, para a esposa, para a glória de Deus. São coisas boas, não são coisas ruins. Não são coisas ruins. Mas para isso acontecer, vai exigir uma entrega ainda mais intensa. Aleluia! E essa é a parte difícil. Nós buscamos, sempre achamos que estamos buscando. Na verdade, não fazemos isso. Na verdade, mas eu creio que há grandes promessas. Aleluia! Bênçãos, como o Senhor disse, lutas, relações, traições e abandono. Mas se vocês permanecerem fiéis ao Senhor, tudo valerá a pena. O Senhor pode dar o melhor dessa terra, sim. Mas o melhor está no céu, onde nosso tesouro é perdido e não pode ser roubado. Não há governo de dia. Eles podem matar o nosso corpo, mas a nossa alma não impedir a palavra. Até hoje tem não consigo. Amém? Na nossa cabeça, em nome de Deus. Aleluia! Pai Celestial, agradeço, Senhor, por essa riquíssima oportunidade. Uma oportunidade digna para mim. E outra honra de conhecer esta família que vai morar no céu. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode enviar agora um anjo para curar se tiver enfermidade sobre a vida dos teus servos, seja na alma, no espírito. Eu creio, Pai. Mas a tua palavra nos ensina que por um momento, por uma hora, e eu também queria segurar. Ah, o Senhor sabe como eu quero. Mas ao tempo, Senhor, eu sei. É difícil esperar. Acrescenta fé nos teus servos, Senhor. Acrescenta neles, Senhor, a tua fé. Que é o nome do Espírito, Senhor. Não deixe eles desistirem, Pai. Cobre a sua casa, a sua família. Guarda eles com o sangue da aliança. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer o missionário Jorge por essas palavras. Deus continue abençoando a vida dele grandemente. Quero estar chamando o jovem lá, pode vir aqui, mano. Aleluia. Já vou estar terminando já, amém?